São na noite de hoje, a qual o Senhor ele colocara em meu coração uma passagem que nos traz alguns ensinamentos, algumas riquezas, a qual o céu essa noite ele quer falar ao meu e ao teu coração. No livro de João, capítulo de número 9 e o verso de número 3, nos diz assim o livro bíblico. Jesus, porém, respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi feito assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas assim foi feito para que se manifestem nele as obras de Deus. O verso que nós acabamos de fazer menção através dessa live, ele conta para nós uma das mais belas histórias do livro sagrado. Uma história muito conhecida, quando Jesus ele cura um cego de nascença. A Bíblia nos diz que Jesus ia passando, ele viu um cego de nascença. Então, os seus discípulos perguntam para o mestre: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse dessa forma? Mas Jesus, ele responde no verso que nós lemos: nem ele, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que, através disso, fosse manifestada a glória de Deus sobre a vida dele. Então, Jesus, ele diz que ele, enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Dito isto, Jesus, ele cospe na terra, faz lodo e unta os olhos daquele cego e dá uma ordem: vai te lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então aquele homem vai, se lava no tanque e volta vendo. E os seus vizinhos, as vizinhanças que o conheciam, ficaram atônitas, pois sabiam que outrora aquele homem ele era cego, mas agora ele tivera a sua visão restaurada. E aquele homem, ele diz: quem o curou? Foi Jesus. Este é um pequeno relato do livro de João, capítulo de número 9, verso 1 adiante, que vai nos contar acerca da história deste cego. E sobre este texto, hoje eu gostaria de compartilhar algumas lições bíblicas para elevo da nossa fé. A Bíblia diz que Jesus ia passando e viu ali um homem que era cego de nascença. Então os seus discípulos vieram perguntando a Jesus: Rabi, quem é que pecou, ele ou os seus pais? Mas Jesus dá aos discípulos uma linda resposta, dizendo: nem ele, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse através dele, para que as obras de Deus se manifestassem através dele. Aqui eu já começo aprendendo a primeira lição deste texto. Os discípulos, fazendo esta pergunta para o mestre, eles nos mostram o lado culturístico daquela época, pois havia uma crença que quando alguma pessoa nascesse com algum problema, era por algum castigo
ou por causa que seus pais pecaram e, consequentemente, o filho receberia um castigo. Mas Jesus, ele nos mostra duas importantes lições com esta tua resposta. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. O lado culturístico falava que se a pessoa nascesse com alguma deformidade, com alguma deficiência, com algum problema, seria porque os seus pais pecaram. Mas Jesus, ele chega quebrando a barreira culturística, mostrando que nem todos os problemas é motivo, castigo por causa de pecado, mas sim, algum deles é para que se manifestem a glória do Senhor através da minha e da tua vida. Entenda algo essa noite. Há momentos que Deus, ele te permite passar por desertos. Há momento que Deus permite você passar por enfermidades. Há momentos que o Senhor permite por você passar por escassez. Há momentos que Deus permite a doença chegar até a sua porta. Há momentos que Deus, ele te coloca no deserto. Mas entenda uma coisa esta noite: da mesma forma que nem os seus pais e aquele cego havia pecado, mas aquilo foi para que se manifestasse a glória de Deus sobre ele, assim é na sua vida. Há momentos que Deus, ele te permite passar pelo deserto, passar pela escassez, passar pela fome, mas não é um castigo, mas sim para que através disso se manifeste a glória do Senhor através da sua vida. Em meio a esta dificuldade, o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Em meio ao deserto, o nome de Jesus, ele será glorificado através da tua vida. A enfermidade pode ter chegado à tua porta, mas fica tranquilo, não é uma forma de castigo do Senhor, é apenas Deus, ele permitindo que a enfermidade chegue, mas para que através dela a glória do Senhor seja manifestada através da tua vida. Essa enfermidade não é para a morte. Este deserto não é para a morte. Esta luta não é para a morte. Este vendaval não é para a morte. Este problema não é para a morte. Essa tempestade não é para a morte. É para que, através dela, a glória do Senhor seja manifestada através de você, para que através desta dor, através desta dificuldade, através desta luta, a glória do Senhor seja manifestada sobre você, sobre a tua casa e sobre os teus. Nem os teus pais pecaram, nem ele pecou, mas isto aconteceu para que se manifestasse a glória do Senhor sobre a vida dele. Isso aqui é muito lindo porque já nesse verso eu encontro a segunda lição desta passagem. Os discípulos perguntaram: Rabi, mestre, quem é que pecou? E Jesus diz: nem seu pai, nem ele pecou, mas isto foi necessário
para que a glória do Senhor se manifestasse através da vida dele. Os discípulos vieram com uma pergunta seguindo a religiosidade da época, mas Jesus, ele chegou antes de curar a cegueira física daquele cego, ele chegou curando a cegueira espiritual dos discípulos, dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas através disso a glória do Senhor será manifestada. O primeiro milagre que Jesus realiza nesta passagem não é fisicamente. O primeiro milagre que Jesus ele realiza nesse texto não é nos olhos daquele cego, mas sim na mentalidade dos discípulos, pois ele diz que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo, ou seja, ele chega abrindo os olhos espirituais daqueles discípulos que andavam com ele periodicamente, mas havia ali ainda alguns com os olhos espirituais fechados. Mas Deus, ele quebra esta barreira da religiosidade e abre os olhos espirituais dos discípulos e cospe na terra, faz lodo e unta os olhos daquele homem. Isso aqui é muito lindo, porque segundo a cultura da época, a Bíblia diz que o ato de cuspir era uma forma de que as pessoas tinham como amaldiçoar aquele homem. Então, conjectura comigo. Imagina, este homem era cego desde o seu nascimento. A Bíblia não nos relata a idade dele, mas conjecturando eu, ele já era um homem já crescido, adulto. E conjectura comigo, pessoas passavam por aquele homem e cuspia como um ato de dizer: eu estou te amaldiçoando, como um ato de dizer: eu estou te praguejando, como um ato de dizer: você não vai passar disso, como um ato de dizer: você não tem mais solução, como um ato de dizer: a sua vida já está condenada, como um ato de dizer: você não vai melhorar. Mas agora a Bíblia diz que Deus, ele cospe na terra, faz lodo e unta os olhos daquele homem. Isso aqui é muito lindo, porque aquilo que para aquele homem cego foi instrumento de vergonha durante muito tempo, pois todo mundo que passava o amaldiçoava. Agora Deus, ele cospe no chão, unta os olhos e faz lodo, e passa nos olhos daquele homem, e diz a ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu conjecturando, entendo que aquele homem, quando ouviu mais um som de cuspe, pensou consigo: é mais um me amaldiçoando. Mas Jesus, ele unta os olhos daquele homem e manda que ele se lave no tanque de Siloé. Isso aqui é muito lindo, porque o instrumento do cuspe para aquele homem, por muitos anos, foi instrumento de desonra. Para aquele homem, por muitos anos, foi instrumento, foi usado para que as pessoas amaldiçoem aquele homem, para que as pessoas dizem para que ele é um fracassado. Mas agora Jesus usa este mesmo instrumento para
determinar a cura sobre aquele homem. E já me permita liberar esta palavra profética sobre a tua vida esta noite, através desta live. Aquilo que para você, em 2024, foi instrumento de desonra, Deus, Ele gerará dupla honra sobre a tua vida. Bora para a Bíblia? No livro de Isaías, a Bíblia nos relata exatamente isso. Aonde houve desonra, Deus gerará dupla honra. Eu não sei qual área da sua vida foi instrumento de desonra, mas Deus essa noite manda eu liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Aonde houve desonra, Deus gerará dupla honra. Aonde houve vergonha, aonde houve humilhação, Deus gerará dupla honra sobre a tua vida. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que o conheciam e antes tinham visto aquele homem, diziam uns com os outros: não é este que estava cego mendigando? Uns diziam: é este. E outros falavam com eles. E o cego disse: sou eu. Aqui eu encerro a minha reflexão essa noite. Aquele homem, ele era conhecido por ser cego. Aquele homem era conhecido por viver mendigando. Aquele homem era conhecido por que todas as pessoas que ali passavam cuspiam como uma forma de amaldiçoar. Mas quando ele volta do tanque, as mesmas pessoas que conheciam aquele cego com todas essas características olhavam umas para as outras, dizendo: não é este que era cego? E ficaram atônitas. Então ele diz: sou eu mesmo. E aqui eu encontro uma linda aplicação. O encontro daquele homem com Jesus transformou a sua vida. O encontro com Jesus transformou a história daquele homem. E os vizinhos que outrora tinham ele como um cego, agora terão que reconhecer o milagre que Jesus fez através da vida dele. Ele foi para o tanque, cego, sem enxergar, mas ele voltou do tanque, enxergando com uma nova vida. Eu já termino essa reflexão com duas aplicações para o teu coração. A volta revela o que a ida não te conta. Como assim, irmão Paulo? Aquele homem, ele foi cego, mas ele voltou vendo. Aquele homem foi sem esperança, mas voltou renovado. Aquele homem, ele foi sem enxergar, mas voltou enxergando tudo. A volta revela o que a ida não te mostra. Talvez a sua ida, ela tenha sido sem esperança. Talvez a sua ida, ela tenha sido tempestuosa. Talvez a sua ida, ela tenha sido sem expectativa de vida. Mas Deus, ele manda eu liberar esta palavra rema sobre o teu coração. A volta revelará um caminho totalmente diferente do que a ida. E finalizo aqui. Aquele homem era conhecido por ser cego e por
estar sempre mendigando, mas após o encontro com Jesus, aquele homem teve a sua visão vista, ele teve o milagre da sua visão. Aquele homem teve a tua vida transformada. A mensagem central que eu deixo para o teu coração através dessa live, essa noite, é essa: o encontro, ele gera cura. O encontro, ele gera transformação. Você se lembra da história da mulher samaritana? Aquela mulher foi ao poço. Para ela era mais um dia habitual, que iria pegar água e no dia seguinte voltaria naquele poço. Mas naquele dia ela foi com o cântaro, mas voltou dentro dela com a fonte que jorra água de vida eterna. Aquele cego foi ao tanque sem enxergar, mas voltou do tanque enxergando com uma nova perspectiva de vida. Essa noite, Jesus, ele quer gerar um encontro contigo, um encontro que vai mudar a tua história, um encontro que vai mudar o rumo da tua vida e que vai gerar um lindo testemunho sobre você e sobre a tua casa. E muitos verão e não reconhecerão aquilo que Deus fará sobre a tua